Se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande terror. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. E vem Emmanuel com a lição saudando o Natal. Ninguém se mostrou até hoje na Terra sob tamanhos contrastes. Jesus Cristo, Senhor e servo, sente da luz espiritual a ocultar-se nas sombras da meia-noite. Exaltação e humildade. Emissário de Deus em socorro dos homens, não teme acolher-se ao reduto dos animais para desvincular-se de todos os preconceitos humanos, a fim de abraçar esses servidos sem distinção, por irmãos genuínos, e tanto quanto ele próprio filho de Deus. Desde então, acho consciente, desce das estrelas para estancar o sofrimento de massacres escuros, fazendo o viajante de coisas singelas, acendendo clarões inextinguíveis na marcha dos povos. Embaixador da misericórdia divina, sob o impacto da miséria humana, solta a vida, dissipando as trevas da morte. Severidade de juiz à frente do mal, brandura materna ante aqueles que o mal encarcera por vítimas. Jesus Cristo, Salvador, que não salvou a si mesmo, a fim de realmente salvar. No quadro de todos os triunfadores do mundo, é ele o supremo vencedor, porque deu a si mesmo pelo bem de todos, amando o servir até a morte e além da morte. Por isso mesmo, de Natal a Natal, perante todas as lutas e conflitos da humanidade, repleta-se um mundo de esperança, ouvindo de novo o cântico inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para todos. E sobre essas palavras singelas, nós fechamos os nossos olhos e buscamos enxergar Jesus na sua luz imensa, a envolver-nos a todos. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, médico de nossas almas, envolva-nos sempre nas suas doces e brandas vibrações. Auxilia-nos, fortifica-nos, para que essa caminhada possa ser mais amena. Que teu amor possa ser a tônica das nossas vidas, pois tu viestes em nome do amor. Auxilia-nos nisso, para que aprendamos, mesmo que vagarosamente, mesmo que pouco a pouco, as suas sublimes lições, e estas nos auxiliem a sermos cada dia um pouco melhores. Que Deus, nosso Pai, envolva-nos também nesta noite, para que os ensinos possam realmente repercutir em nossos corações. Que o Dr. Bezerra e Deus envolva a nossa querida Andréia, para que as palavras possam chegar a cada coração naquilo que cada um de nós mais necessita. Que todos aqueles que colocaram seus nomes no nosso livro de preces possam também ser visitados pelos seus trabalhadores e sentir essa paz. E então, sobre os seus cuidados, então, hoje nós vamos receber a nossa querida Andréia, que falará para nós sobre o sentido do Natal. À vontade, Andréia. Bom, boa noite para todos, né? Todos nós que estamos aqui do plano físico e do plano espiritual. Meio óbvio, né? A gente falar sobre o Natal, vésperas de Natal. Mas eu acho que nós estamos precisando pensar um pouco no sentido do Natal, de verdade.
e não aquele que nós convencionamos ter como o sentido do Natal. Será que o Natal é reunir família? Será que o Natal é dar presentes? Né? Então, são coisas para a gente pensar, e a gente vai começar, assim, já pensando passando por uma reflexão que faz com que a gente repense um pouco os nossos valores. Essa palavrinha que está tão extinta do nosso vocabulário, os nossos valores, né? Então, a nossa desta noite está aí nessa pergunta: qual o sentido do Natal? Aí cada um de nós pode ter uma resposta, né? Mas a proposta é que nós vamos aqui tentar refletir um pouco em qual seria esse real sentido do Natal para cada um de nós. Nós não precisamos de falar uns para os outros, mas nós vamos refletir um pouco sobre isso, né? Antes que a gente fale sobre a história do Natal, é interessante a gente pensar naquele que é o aniversariante, né? Por que existe? Porque se convencionou que é a data que se celebra o nascimento de Jesus. Esse que há tantos séculos tem a lição mais viva do que nunca, como nenhum ser humano foi capaz de fazer com que a sua palavra fosse tão viva tantos séculos depois. Aliás, 2 milênios depois. Ela é tão forte e tão viva como nunca. Apesar de inúmeros movimentos que a gente percebe na atualidade, que tentam dar conta de que Jesus não existiu. Ele é uma lenda, tal qual o Papai Noel, né? Aquele que está no trenó e que nos dá presentes, né? Isso no nosso imaginário. E aí, pensando nesse tema, nós encontramos uma página muito interessante que se chama O Celeste Aniversário e que dá conta do seguinte: e eis que o dia chega outra vez, e outra vez nos fala de amor, de esperança. É o aniversário do ser mais importante que a Terra já agasalhou. Rei das estrelas, governador do planeta, o Rei Solar. É o Cristo de Deus, o ungido. Os homens lhe adivinham a existência desde tempos muito recuados. Mais de uma vez, pela sua grandeza, foi confundido com o próprio Deus. No entanto, esse ser especial, nosso Mestre e Senhor, veio habitar entre nós. Quando tantos reclamamos do planeta em que nos encontramos, das condições tão adversas em que se vive, o Rei Solar tomou de um corpo e aqui nasceu. Nasceu indefeso, entregando seus cuidados de uma jovem mulher. Foi o seu primeiro filho. Quando tantos apontam a inexperiência das mães de primeira viagem, ele nem temeu em se entregar aos cuidados de alguém que não concebera anteriormente. Nem mesmo temeu por ela ser jovem. Entregou-se tanto quanto confiou em um homem a quem, durante os anos da infância e da adolescência, honrou e chamou amorosamente de pai. A ele se submetendo, respeitando, e permitiu-se ilustrar na lei hebraica, na história de um povo sofrido, embora soubesse muito mais e além da ciência e da justiça dos homens. Senhor e Mestre, escolheu uma noite silenciosa, quase fria, para estar entre os seus irmãos, suas ovelhas, seu rebanho. Pediu ao grande Pai que, para atestar a sua chegada, enchesse de estrelas céus. Tudo porque ele, a luz do mundo, chegava ao planeta para estar com os seus mais demoradamente.
Solicitou ainda ao Pai Celeste que enviasse um mensageiro às gentes simples, ao encontro das quais ele vinha, para lhes dizer que ele nascera e que os aguardava, pobre e pequenino, numa manjedoura, resguardado pelo amor dos pais e envolto em panos. E uma estrela de brilho inigualável pairou no céu, chamando a atenção de ilustres estudiosos que aguardavam um sinal especial para seguir ao encontro do rei. Recebeu a visita dos pastores e dos magos do Oriente. A uns e outros o foi ofertando o seu sorriso, assegurando-lhes que ele viera. A esperança estava, afinal, no meio dos homens. Então, nós iniciamos essa reflexão para a gente ver que nós estamos falando não do aniversário de alguém qualquer. Não que cada um de nós não sejamos, vamos dizer assim, merecedores das considerações, porque todos somos criações do Pai, né? Somos criação de Deus. E cada um com as suas oportunidades. Mas aí, voltando ao Natal, a gente lembra, possivelmente aqui alguém mais possa ter uma história parecida, de que nós, quando criança, acreditávamos realmente que o Papai Noel ele viria, né? Que ele era aquela figura que a gente, como também na nossa juventude, nós pensávamos que era Deus, aquele ser que era um velho, que tinha uma barba branca e que estava sentado num trono. Tentam um pouco colocar essa figura do Papai Noel nesse patamar. E é interessante que esse texto dá conta de que falou-se que até confundiram Jesus com Deus. E a gente vai entender que Jesus que veio com um amor sem igual para trazer para nós tudo aquilo que nós necessitávamos para crescermos enquanto pessoas, enquanto espíritos. Lições valiosas de amor, de caridade, de perseverança no bem, de humildade. E aí, nós estamos aí vivendo um momento onde as pessoas estão mais, vamos falar as pessoas, mas vamos dizer de nós também, envolvidos aí nas tecnologias e nos perdemos dessas pequenas coisas. Quando na nossa infância nós dávamos conta, não existia o telefone celular, ele não é um vilão nessa história, mas é ele que é a questão. Ele, na verdade, encurtou distâncias, colocou pessoas juntas, né? Pessoas que às vezes tinham essa oportunidade de falam hoje em tempo real, do outro lado do instrumento, e como ainda estamos longe da perfeição, tudo pode, às vezes, não ter um bom uso. E também não temos mais aquela coisa da brincadeira, da coisa inocente, de quando nós sentávamos com os nossos pais e acreditávamos neles. E quando a gente não só acreditava, mas acatava tudo aquilo que eles nos diziam, porque era e é, até mesmo para as gerações mais jovens, aquilo que você quer dar melhor para aquele que você ama. Um amor que nós pensamos que transcende no momento em que nós estamos com os nossos. Mas esse amor que transcende foi Jesus que trouxe para nós essa dimensão maior de um amor que fala só de pessoas ou de coisas, é um misto, né, de tudo aquilo que engloba o ser. Mesmo quando aqui não estivermos mais e não estivermos mais utilizando o nosso corpo físico. Então, nós trouxemos o significado do Natal, que nós pegamos de uma entrevista que foi dada por Raul Teixeira, e ele deu conta do seguinte: em dezembro começa o solstício de inverno na Europa Central, que foi onde surgiu essa questão do Natal, Santa Claus.
Festa originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do Deus Sol. Natalis Invicti Solis, quer dizer, o nascimento do Sol. E no dia 25 de dezembro era feita, então, uma procissão em homenagem ao deus Apolo, deus grego do Sol, para que ele voltasse logo com o seu carro trazendo de volta esse Sol que fazia tanta falta naqueles invernos, aqueles dias de invernos muito rigorosos. A festa durava 3 dias, do dia 22 até o dia 25. As famílias, as donas de casa, trocavam entre si mimos que elas mesmas faziam. Fosse um pano bordado ou alguma iguaria. Nesse período, por conta do inverno, as pessoas comiam frutos secos. Ao redor do templo, existiam barracas onde as pessoas comiam e bebiam. Para continuar a comer e beber, elas faziam uso dos vomitórios públicos. É um tanto quanto nojento, mas é a cultura da época. Era uma festa pagã porque as pessoas se davam aos excessos de toda ordem. Era muita comida, era muita bebida, muito, nada de equilíbrio. E depois que o imperador Constantino adotou a proposta do cristianismo, a festividade foi ressignificada pela Igreja no século III e passou a comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré no dia 25 de dezembro. Foi escolhida uma festa importante e que podia reunir o maior número de pessoas em Roma. Este é o significado do Natal na sua origem. Mas qual que é o significado do Natal hoje para nós? São presentes, são as pessoas que se reúnem. Agora nós vamos perguntar algumas coisas. Por que não presenteamos as pessoas em outras ocasiões da mesma forma que nós presenteamos o Natal? Por que queremos reconciliar com as pessoas? Ah, não, é final do ano, é Natal. Não vamos caçar briga, né? Vamos reunir, vamos ficar tudo bem. Por que não fazemos isso em outros tempos, já que todo dia é dia de aniversário de Jesus? Ele nasce todos os dias dentro de nós, a toda hora que nós permitimos. E aí, nós não estamos aqui, vamos falar de novo, não estamos aqui para poder fazer uma apologia de uma vida longe do materialismo, porque o materialismo nos cerca. Nós vivemos nesse contexto e temos que dar aquilo que materialmente Deus colocou no nosso caminho, para que a gente fosse, então, caminhar e dar conta de ter a casa dos nossos filhos, de ter um bom emprego e desempenhar o nosso papel na sociedade. Tudo isso com equilíbrio é bom, é salutar e é produtivo. A questão é tudo isso vira uma outra coisa, né? Quando isso parte para os exageros, e aí a gente, ao invés de ter pessoas, nós passamos a ter coisas. Né? Será que a festa do inverno ela continua? Aquela que todo mundo tinha os exageros e que a bebida era muita e a comida era muita? Então, comprar presentes, reunir amigos, organizar ceia, gastar o 13º, festa da escola, festa da empresa, esperar o Papai Noel, preparar a viagem de férias, arrumar a casa. Então, às vezes, nós fazemos isso. Não, eu vou esperar o final do ano para eu lavar as cortinas, porque vai ser na época do Natal. Eu vou esperar o final do ano para eu mudar os móveis por causa da festa de Natal. Então, a gente acaba criando essa referência e isso de todo não é ruim, porque, pelo menos no momento, nós fazemos tudo para a gente conseguir fazer com que um pouco de harmonia, né, venha para o nosso convívio, para a nossa família, para perto de nós. O planeta melhora o seu campo vibratório no Natal. Por que será? No Natal nós temos os melhores desejos para as pessoas, às vezes aqueles que a gente manda nas mensagens encaminhadas e que nós nem pensamos em quem nós estamos mandando, porque a gente já tem uma lista de transmissão pronta.
Mas é o momento em que nós desejamos tudo de bom para as pessoas à nossa volta. Então, isso melhora um pouco o nosso padrão vibratório e, no conjunto, há essa melhora do padrão vibratório nessa época. Mas, Divaldo Franco, num texto em que ele disse o Natal de Jesus, ele diz que uma psicosfera positiva paira no ar no Natal. Em se aproximando do Natal de Jesus, há uma certa emoção que paira no ar. Uma psicosfera diferente no seio da humanidade terrestre. Porque é o sinal grandioso de uma era nova, que vem sendo postergada graças à nossa negligência, ano após ano. Até o momento quando, após a imensa transição do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, fixar-se-á o reino dos céus entre as criaturas da terra. Nós não precisaremos de datas para nós sermos bons, para nós tentarmos harmonizar. Nós vamos melhorar essa psicosfera de uma forma um pouco mais alargada. Lembrando que esse mundo de regeneração não quer dizer que nós vamos colocar de lado o mal que temos à nossa volta. Mas ele não será tão predominante como hoje. Ele existirá, estará entre nós, mas não nessa forma como hoje nós temos. E isso vai fazer, esse momento que Divaldo fala, desse de Jesus, será um dia em que nós vamos viver todos os dias. Será um momento onde nós vamos viver todos os momentos essa psicosfera melhor. Não uma época. Mas, afinal de contas, que dia nasceu Jesus? É uma pergunta. Nós falamos aqui que alguém determinou que seria lá o dia 25 de dezembro, em função de uma data dos homens. Mas, afinal de contas, que dia foi esse? Para o apóstolo Paulo, Jesus nasceu quando? Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. E Saulo compreendeu e chorou. Está lá na carta Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, para quem quiser ler essa passagem completa. Então, para o apóstolo Paulo, Jesus nasceu naquele momento onde ele entendeu quem era Jesus. Para a Madre Teresa de Calcutá, será que Jesus nasceu quando? Um dia, ao realizar uma viagem de trem, viu um pobre homem caído que não conseguia se mover, chamando-o com a mão. Ao se aproximar do homem, pôde ouvi-lo lhe dizer: tenho sede. Voltando para o convento, ela reparou em uma estátua do Mestre de Nazaré na cruz, e abaixo da estátua havia uma frase: tenho sede. Então, é aquela passagem que Jesus disse que quando nós acolhermos algum daqueles que são menos favorecidos do que nós, que são os pequeninos, é a ele que nós estaremos acolhendo e que nós estaremos ajudando, amparando. Então, esse para ela foi isso. Mas para Maria de Magdala, será que Jesus nasceu quando? No dia em que ela quis correr, mas lembrou-se dele. Que faria Jesus? E quando ela viu os leprosos dobrarem numa curva na praia e uma criança acenou-lhe a Deus, ela deu um grito: esperai por mim, e saiu a correr. Essa passagem está numa palestra dada proferida por Divaldo Franco, em que ele conta longamente sobre a história de Maria de Magdala, quando ela deu então esse grito
e foi atrás daqueles em que necessitavam dela. E ela se juntou a esse grupo. E nesse dia, com certeza, ali nasceu Jesus para Maria de Magdala. Ela se juntou a esse grupo e se tornou um deles. Se juntou a eles, convivia diariamente, até que um dia, após bastante tempo de convivência, ela cuidando daqueles que não tinham condições de andar, que não tinham condições de se cuidar, ela foi tomar um banho no riacho. E lá ela percebeu uma mancha no seu peito. Espinho, ali ela tocou e não sentiu nada, que era o primeiro sinal da hanseníase, que na época era lepra e que não tinha tratamento. Hoje as pessoas têm tratamento e tantas vezes não querem o tratamento. Como nós também. Temos Jesus, temos o Evangelho, e muitas vezes nós deixamos para lá porque nós não queremos assumir o compromisso, porque é difícil fazer a transformação em nós. Maria chega então aos seus, e ela sempre pregava e dizia, né? Vocês, os leprosos, tenham esperança. E nesse dia ela subiu no mais alto e disse: nós, os leprosos, tenhamos esperança. Então, ela foi esta que viveu de verdade essa dedicação que faz da história dela muito ímpar. E para Francisco de Assis? Jesus, será que nasceu quando? No dia em que eu ouvi do próprio Cristo: constrói a minha igreja. Entregou a sua bolsa, suas roupas e até o seu nome para segui-lo incondicionalmente. Foi ali que Jesus nasceu para Francisco de Assis. Essa é uma passagem que está num livro que chama Francisco de Assis, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, e vale também ser consultado e ser lido. Se nós formos ver quanto da literatura espírita nós temos para poder aprender, nós dedicaríamos mais o nosso tempo a tentar abarcar essa tão vasta literatura, né? E para Joana de Cusa, Jesus nasceu quando? No dia em que ela, amarrada ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue, renuncie a ele. E o soldado com a tocha na mão dizia: este é teu Cristo? Esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? E o filho dela estava lá também, suplicando a ela: negue a ele, por mim, sou seu filho. E ela diz para ele: cala a sua boca e sofre, porque o Cristo sofreu muito mais. E aí, quando este soldado pergunta: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo corpo, ela pôde, com toda certeza e sinceridade, dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo, a amar aquele que estava ali colocando fogo nela. Baseado no último capítulo, se não estou enganada, da obra Boa Nova, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Também é uma obra, que cada capítulo é uma viagem de ensino, junto dos ensinos de Jesus. E para o apóstolo Pedro, será que Jesus nasceu quando? Na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordo a minha consciência para a verdadeira vida. E para Santo Agostinho, Jesus nasceu quando? No dia em que procurou sob o arvoredo de seu jardim a perdão e a calma, quando ouviu uma voz que lhe dizia o refrão de uma cantiga infantil: toma e lê. Eram as epístolas de Paulo,
Abriu ao acaso e, deparando-se-lhe as palavras: não passeis a vossa vida nos festins e nos prazeres da mesa, mas inspirai-vos em nosso Senhor Jesus Cristo e evitai satisfazer os desejos desregrados da carne. Diz disso, não vamos nos apegar aos desejos da carne, mas aos desejos desregrados, quando nós estamos fora da nossa harmonia. Foi tirado, na verdade, a nossa pesquisa foi tirada lá do site da Federação Espírita do Paraná. E para um senador romano, Jesus nasceu somente alguns séculos depois. Um senador de Roma, ali mesmo na Galileia, tendo tido a oportunidade sublime de um contato com Jesus, fascinou-se e tremeu nos alicerces da alma ante o convite que ele lhe fez para que pudesse segui-lo, e porque era um homem do mundo, estava profundamente vinculado aos interesses belicosos da sua pátria, no caso. Públio Lentulus escusou-se de segui-lo e ouviu dos seus lábios que transcorreria muitos séculos até que ele pudesse o caminho. 19 para 20 séculos depois, a humanidade recebeu do Espírito Emmanuel uma coletânea de obras dos ensinamentos sublimes. Aí nós vamos perguntar, e para você, Jesus nasceu quando? A gente gostaria de deixar aqui para nós fazermos essa pergunta. Jesus nasceu quando para cada um de nós? Um minutinho, que eu acho que eu me perdi aqui no meu negócio. Jesus, na verdade, para nós, precisa de ser aquele momento de introspecção. Quando nós colocamos na nossa consciência a pergunta que não quer calar e que nós deixamos do mundo, nosso pensamento muito barulhento, não deixar que nós vamos até mais adiante e vamos acessar esse Jesus que fala para nós incessantemente, incansavelmente. Quando é que para cada um de nós nasceu Jesus? Ou será que Jesus ainda não nasceu para nós? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nós vamos relembrar o verdadeiro sentido do Natal. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quando ele diz que a humanidade pode aspirar na Terra, é quanto o nosso nível evolutivo permite que nós tenhamos de recursos, sejam eles intelectuais, cerebrais, para nós podermos entender o que é perfeição moral. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, é o nosso guia. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Nós vamos encontrar lá nessa questão, então, 625 do Livro dos Espíritos. Mas Jesus é esse no Natal. Ele é a justiça perfeita, é o amor perfeito, representa a fé em Deus, os bens espirituais, trouxe a esperança, conclamou o respeito que só um amor perfeito pode. A benevolência, fazer o bem, aceitar não só o outro, mas primeiro a nós mesmos.
servir e ser útil. Nós tentarmos entender quais são os bens espirituais nossos. O que nós estamos colocando na nossa mala para o dia que daqui partirmos? A autoeducação, que só vem com o autoconhecimento, a caridade, o perdão e o auto-perdão e a humildade. Tudo isso nós vamos encontrar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Sede Perfeitos. E Jesus é contra o pecado. Quando aqui nós colocamos assim, ele é contra o erro, os nossos tropeços, as nossas falhas. Mas é a favor de cada um de nós. Como neste caso. Vá e não peques mais. Todos nós conhecemos essa história. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aqueles dentre vós que estiver sem pecado e que não tiver errado, tal qual essa mulher, seja o primeiro que lhe atire. Quando inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusada da própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, e pelos últimos, ficando só Jesus, a mulher, no meio onde estava. Pensar que se estava ali saíram primeiro os mais velhos, são aqueles que a consciência apontou mais erros. O que ele está chamando ali mais pecados, mais falhas morais. E que não estavam ali com nenhuma envergadura para poder julgar quem quer que seja. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Veja que Jesus sempre pergunta, antes de que ele diga assim, vá e não peques mais. Ele põe, inclusive, a nós, a cada um de nós, para poder pensar. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém externo te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Então, para a gente ver que a mensagem traz para nós a necessidade de nós fazermos essa autoanálise. E aqui, ele meio que deu aquela lição para aqueles que, então, traziam mais experiência, eram os que mais estavam julgando. E os que mais traziam dificuldades morais. Né? Então, qual o maior presente que nós podemos dar ao dono da festa, que nós estamos aí comemorando esse final de semana? A nossa reforma íntima. O nosso autoconhecimento, primeiro. Porque sem ele, reformar fica um pouco mais complicado. Reforma íntima implica em muitas outras coisas, né? E ele sempre presente nos nossos passos. Nós estamos presentes uns para os outros. Vivemos muito de passado, remoendo as nossas dificuldades ou as dificuldades dos outros. E vivemos pouco no presente, porque, na verdade, nós tememos um futuro que nós nem sabemos que vai acontecer. Então, para que ele nasça todos os dias em nossas vidas, é preciso que a gente faça esse movimento e se permita autoconhecer e aí sim fazer essa autotransformação tão necessária. Nós trouxemos também a parábola do bom samaritano, porque ele mostra que não são aqueles que parecem que têm bons valores que realmente os têm. Tanto é que o samaritano ele era considerado de menos, vamos dizer, como é que é a palavra? Mas enfim, um samaritano que ia no caminho, que lá estava uma pessoa que tinha sido muito açoitada, estava semi-morto, porque ladrões roubaram tudo que ele tinha e lhe deram uma surra descomunal.
ele se moveu de compaixão. Esse que à época era considerado como, vamos dizer assim, um pária, talvez, né? Fugiu a palavra, mas não era essa, mas enfim. Esse sim se comoveu de compaixão. E chegou, atou as feridas, lançou nelas azeite e vinho, que era o que ele tinha de melhor. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e cuidou dele. Mas ele não só cuidou, ele providenciou para que ele, durante aquele período, fosse cuidado por alguém enquanto ele ia seguir sua viagem, quando ele voltasse. Se essa pessoa que era o dono da estalagem tivesse pago, né, gastado mais do que o que ele tinha deixado para esse fim, ele pagaria, né? Então, ele teve misericórdia desse que era um desconhecido, que é também uma das coisas que Jesus mostra para nós todos os dias. Uma infinita paciência e misericórdia com as nossas falhas, com os nossos erros, com tantas vezes que nós nem lembramos de orar. Mas mesmo assim, o amor dele é tão grande que ele providencia que alguém venha nos auxiliar. Que um espírito amigo, ou que uma providência, uma inspiração, alguma coisa aconteça. Se aquilo está realmente determinado que nós vamos seguir nesse caminho. Então, lhe disse Jesus: pois vai, faze tu o mesmo. Qual destes três te parece que foi o mais próximo? Porque ele falou lá de um levita, de um senhor e de um samaritano. Então, qual deles que teve mais misericórdia? Foi esse que foi lá e que cuidou. Então, cuidar nem sempre significa que a gente vai pegar a pessoa que está lá caída na rua, hoje representa muitas vezes um perigo real para nós, mas às vezes nós podemos providenciar outra coisa. Às vezes nós podemos fazer coisas que volta e não fazemos. Não precisa de ir lá longe, às vezes a gente quer as coisas muito radicais, né? Ah, eu vou esperar, e quando eu aposentar, eu vou fazer isso, aquilo, né? Mas o tempo é muito precioso. O nosso tempo é muito precioso. Então, por que não agora? Ah, mas eu não posso me dedicar. Não tem problema. Dedica um pouquinho. Quem sabe assim você vai aprendendo e vai achando mais um espacinho na agenda, né? E a gente vai criando as nossas prioridades, não é mesmo? E aí nós chegamos aqui em Santo Agostinho nessa questão 919, que é a espiritualidade, né, que Kardec fez a espiritualidade. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E qual que é o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho diz o seguinte, está lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 919. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista em tudo que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. E aí, ali ele ia tentar trabalhar para que fosse melhor. A humildade, essa é a primeira virtude que Jesus veio trazer como exemplo prático para nós. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, inclusive de Pedro, que a princípio se opusera a isso, o mestre afirmou-lhes que, na verdade, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Dizendo que ele estava reconhecendo a sua humildade, reconhecendo que nós também, quando nós fazemos algo pelos outros, é alguma coisa para a gente pensar. Não estamos sendo humilhados, estamos sendo humildes. E quanto mais discretos nós formos, mais humildade, mais elevação espiritual a gente vai trabalhando em nós. Mais uma vez, nós fazemos essa pergunta, né? Como aproveitar o clima do Natal e planejar o meu autodesenvolvimento? Fazendo aí essa reforma íntima.
Bom, o nosso autoconhecimento, ele precisa de ser algo a ser trabalhado diuturnamente. Nós vamos encontrar lá na revista Reformador, de agosto de 2021, que abordou o seguinte tema: autoconhecimento, a pedra de toque da felicidade. Quer dizer, é um processo que não só vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, mas também que vai permitir que a gente, além de se conhecer, nós vamos poder alcançar aquilo que é necessário para nós nos sentirmos bem e felizes. Apesar de que a felicidade não é deste mundo. Nós sabemos que o atual a Terra atravessa, aquela felicidade plena, que todos nós pensamos ser felicidade, que é aquela vida sem problemas, né? Com todo o dinheiro do mundo para gastar. Mas será? Porque então, possivelmente, pessoas mais abastadas não teriam, né, essa dificuldade. Se sentiriam felizes por ter as coisas que têm. E não são poucos aqueles que a gente ouve dizer relatos de que a vida parece vazia apesar de ter tudo, porque o tudo não é isso. Nós temos muita informação à nossa volta, né? Hoje, com o advento hoje, digamos, mais contemporâneo, com o advento da internet, nós temos acesso a muitos conteúdos, lives e programas e muitas coisas boas. Mas muitas informações que nós, até um tempo atrás, não tínhamos o hábito de processar. Essa avalanche de informações. E isso, muitas vezes, dificulta o nosso pensamento. É o que, de vez em quando, a gente chama do nosso pensamento barulhento, porque nós pensamos tantas coisas que não conseguimos acalmar o coração para a gente poder, ou a nossa mente, para a gente poder processar pelo menos um pouco daquelas coisas que a gente vê. Então, nós temos com essa dificuldade. E é difícil, então, construir alguma, vamos dizer assim, um conceito ou alguma coisa assim por completo, e a gente fica cheio de informações, fulano disse isso, fulano diz aquilo, a gente quer pegar todas as informações que nós julgamos boas e acabamos não fazendo uma boa oração para a nossa vida, né? Nós temos acesso, então, a tantas essas informações e podemos descobrir muitas coisas através delas. E, afinal, o que realmente nós precisamos aprender? É muito importante que todos nós vamos buscar nos melhorar, aperfeiçoar e estar em constante evolução em todos os aspectos da nossa vida. Mas, de fato, a ingestão de tantas informações à nossa volta se tornam desordenadas e às vezes meio relativizadas, porque a gente tende a ter um determinado filtro para algumas coisas que não são desagradáveis, ou que apontam coisas em nós que nós não desejamos nos haver com elas. Então, há momentos na vida que nós precisamos parar e realizar essa autoanálise para nós tentarmos entender que momento é esse que nós estamos vivendo. O que nós buscamos? E como que eu posso chegar até onde eu estou buscando? São perguntas simples que nós podemos fazer para cada um de nós, para nós tentarmos fazer este autoconhecimento, planejar o nosso autodesenvolvimento a partir daí. E isso pode acontecer através de vários meios e nós vamos encontrar. Quando nós passeamos, quando nós estamos sozinhos ou passeando com o cachorro, ou estamos no quintal de casa, ou resolvemos meditar. A oração antes de dormir, que às vezes a gente, né, mal encostou a cabeça, amém e tum, né? E nem sabe o que orou. Talvez ficar um minutinho mais ali, uns 30 segundos mais. Aí no outro dia ele se torna 60, 90, 120. É questão de disciplina.
que nós não temos, né? Então, nós realizarmos algumas dessas atividades para que nós possamos estar conosco mesmo, ou melhor, que nós possamos estar na companhia não só de nós, mas de nós com Deus. Isso porque a nossa jornada, desde o dia em que nós chegamos aqui, que nós reencarnamos, até o dia que o nosso corpo físico vai parar de funcionar, ela é muito individual. Nós chegamos aqui com um passado, coisas que nós viemos aqui fazer, e quanto mais nós vamos deixando de lado, mais difícil nós vamos fazendo a nossa jornada. Aí, às vezes, a gente pode falar assim, mas esse é um problema, eu estou com um problema muito, sim, pesado, por que que Deus está fazendo isso comigo? Nós vamos lembrar que Deus não dá fardos largos, pesados, né, para ombros fracos. Nós somos mais fortes do que nós pensamos ou do que nós nos percebemos. E é por isso que nós precisamos de entrar nessa busca. Então, é uma jornada individual, mas não sozinha. Porque Deus colocou à nossa volta os nossos recursos, que são as pessoas com quem a gente convive, ou que nós iremos ainda conviver, não sabemos, né? Então, vamos retornar ao questionamento de uma forma um pouquinho mais elaborada, levando mais em conta o aspecto espiritual de nossas vidas. O que realmente falta aprender para sermos uma pessoa melhor amanhã do que somos hoje? Que é o que Santo Agostinho faz. Ele tenta ser melhor naquele dia do que ele foi ontem. E é assim que nós podemos fazer nesse exercício sermos realmente melhores. Essa resposta vai ser sempre muito individual. Cada um sabe aquilo que lhe falta aperfeiçoar, que falta ouvir, que falta perceber. Nós precisamos ouvir mais a voz dos bons espíritos que estão esperando uma brecha para nos dar a inspiração para nós seguirmos a estrada que nós precisamos seguir, junto de Jesus. Então, o autoconhecimento deve vir acompanhado de uma autoaceitação. Quando eu vejo que eu tenho uma dificuldade, primeiro eu aceito e depois eu trabalho. Se eu não aceito, eu não vou nem conseguir pensar nela. Então, a autoaceitação é preciso. Ver as nossas imperfeições, quem realmente nós somos. Porque nós, muitas vezes, vestimos uma cara, né? uma máscara, e vivemos aquilo que outros querem. Deixando, escondendo ali atrás, às vezes de um choro, às vezes de uma dificuldade, aquilo que nós realmente somos, ou almejamos, ou planejamos, né? Então, nós temos os recursos. Falta que a gente vá até esses recursos, e foi Jesus quem trouxe a lição. Quem trouxe o caminho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A vida é movimento. E esse movimento é que vai fazer com que nós possamos ir adiante. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos: interroga a consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que você podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra você. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Assim, enfim, estará num bom caminho para encontrar essa resposta, ou as respostas que nós procuramos. A doutrina espírita, então, mostra-nos o caminho que nós devemos percorrer, esse autoconhecimento. A caminhada, portanto, é um sentido comum que temos buscado até agora. Nós temos ido ao mundo, lá fora, no outro, no mundo, nas coisas, buscar a felicidade. E a felicidade está dentro, né? Esse autoconhecimento é que vai proporcionar isso. E alguns de nós não nos conhecemos, não fazemos nem ideia de quem nós somos. E talvez
a gente não está muito querendo saber por saber que a gente talvez não é boa coisa nada, né? Vai que. Então, somos um ilustre desconhecido de nós mesmos. Paradoxalmente, parece isso. Aqui nós fizemos um resumo, né? Que ele a cada noite fazia, ele diz isso lá no Livro dos Espíritos, né? Que a cada noite ele perguntava a si mesmo qual que era a sua, vamos dizer assim, a sua... o que ele podia fazer de melhor, né? Para nós encerrarmos o nosso estudo, que nós já estamos chegando ao fim, muito bom a paciência de todos. Essa música, que sempre as pessoas fazem um meme ou uma piadinha, mas ela traz umas perguntas interessantes. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então, bom Natal. E um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que é o bem. E só nós vamos poder entender isso fazendo essa trajetória. Então, é Natal para o enfermo e para o são, para o rico e para o pobre, num só coração. Nós trazemos aquela musiquinha, né? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Para lembrar para a gente que essa música, rico e para o pobre, para aqueles que são mais abastados ou por aqueles que vivem nas dificuldades, será que essas festas são iguais? Será que estão realmente vivendo o espírito natalino? E quando nós falamos rico e pobre, abastados ou desfavorecidos, nós estamos falando também dos desfavorecidos da alma, longe de Jesus, longe de Deus e dos ensinos maravilhosos que nós temos ter com essas lições, que são as lições do Evangelho, a boa nova, né? Então, bom Natal para o branco e o negro, a maré vermelha, para a paz, afinal. Para nós encerrarmos com esse Feliz Natal, nós vamos lembrar aqui uma historinha que diz o seguinte: ela sempre teve paixão por estrelas. Foi daquelas crianças que, antes de se apaixonar pelo poder das telas, soube apreciar o que estava no mais alto. Desde pequenina interessou-se pelos pontos brilhantes da noite e, junto com seu pai, viveu momentos inesquecíveis, aprendendo sobre as constelações. Certa noite de dezembro, o pai preparou uma surpresa. Você quer conhecer a estrela mais brilhante de todas? Mais brilhante que Sírius, pai? Sim, respondeu o pai com um sorriso de satisfação. E onde ela está? Perguntou a criança com muita curiosidade. Para vê-la, precisaremos fazer uma breve viagem pelo planeta e através do tempo. Iremos conhecer a estrela de Belém. Estrela de Belém? É aquela do Natal? Essa mesma, minha filha. Essa mesma, afirmou o pai, ainda fazendo algum suspense. Vamos fechar os olhos e nos imaginar noutras terras, numa paisagem diferente da nossa, mais seca. Avistamos algumas colinas não muito altas, algumas plantações de trigo, cevada e muitas matas. Em partes vemos pequenos animais, ovelhas pastando, outras se deslocando, acompanhadas por pastores. Anoiteceu. Podemos ver um céu estrelado como nunca vimos antes. Enxergamos mais estrelas, muitas mais do que aquelas que vemos perto da nossa casa. Você já está vendo a estrela, pai? Estamos quase lá, filha, quase lá. A menina, com os olhos fechados, tem a cabeça erguida como se procurasse pela tal estrela brilhante, mais brilhante de todas. Ali na frente vemos uma estalagem, um pequeno casebre. Ele está muito iluminado, mesmo sem ter lâmpadas ou tochas. Vamos mais perto, filha? Sim, papai. Mas o que tem ali? Veja, tem um homem, tem uma mulher e tem um bebezinho. O bebê está envolvido em uns panos claros
e está no colo da mãe. Ela sorri para ele, que dorme muito tranquilo. O pai está ao lado em oração e de vez em quando eles cantam para ele. Podemos entrar? Pergunta a menina sensibilizada. Não podemos, filha. Só podemos vir até aqui. A luz é muito grande, nossos olhos não iriam aguentar. Mas e a estrela, papai? Ele é a estrela, minha filha. Aquele bebê, ele é a estrela, fala o pai, já bastante emocionado. Veja como ele está iluminando os pais, o casebre e também toda a noite. Não há e nunca houve estrela mais brilhante que essa. Esse menino vai crescer e iluminar os caminhos de muita gente. O que ele vai fazer, o que ele vai dizer, mudará os rumos da história para sempre. Os que se aproximarão dele terão as vidas marcadas e ganharão um presente para a eternidade. Ele não quer ser idolatrado ou visto como um ser intocável e inatingível. Apenas alguém para ser chamado nos momentos da nossa petição desesperada. Ele quer ser seguido, quer servir de exemplo, quer ser amigo, conselheiro, quer que as pessoas se esforcem por agir como ele agiria. É só isso. Não é sempre que um planeta recebe uma estrela, filha. Então, lembre-se sempre disso. Ele veio para nos ensinar a encontrar a nossa própria luz. Ele foi bom com todos e mesmo depois de tantos séculos, ainda está conosco todos os dias. Então, que no Natal, lembremos de Jesus outra vez e unamos as nossas vozes e as dos mensageiros celestiais. Hosana ao Senhor da vida. Ave Cristo, os que desejamos estar contigo, te recordamos a glória augusta e te pedimos luz, paz e bênçãos. Sê conosco, celeste menino, hoje e sempre. Esta é a mensagem que a gente deixa para esse Natal. Que seja um Natal diferente, de mais luz, de mais paz, com os desejos de melhoras e de melhorias para nós. Para encerrar mesmo, nós trouxemos esse desenho. A singeleza dele fala mais do que uma ótima fotografia que a gente pudesse trazer. É na inocência da criança que parecer como uma criança é o que Jesus espera de nós. Jesus nos abençoe. Quero aproveitar a oportunidade também para agradecer por um outro motivo. Para quem não sabe, nas quarta-feiras nós temos um estudo para iniciantes. E através destes estudos, ministrado pela nossa querida Deia, tem me ajudado muito, né? Tem me tornado uma pessoa um pouquinho melhor para minhas filhas, para minha família, no meu trabalho, com as pessoas com as quais eu convivo. Então, assim, tem sido uma luz na minha vida, e quem quiser, puder participar, venham, porque esse mesmo bem-estar que eu tenho, eu também quero que se estenda a vocês, tá? Então, daí, ó, eterna gratidão, viu? Através de você também. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que nos dê a paz, a serenidade, de que tanto necessitamos, que nos dê a força, a coragem, o bom ânimo. Pedimos também para que proteja, que cure a todas aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão no desequilíbrio, que a sua bondade, que a sua paz
possa se estender a cada uma delas. E que o verdadeiro sentido do Natal possa se estender em todos os dias de nossas vidas, nos ensinando a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mais caridosas, ensinando-nos a silenciar diante das dificuldades dos nossos irmãos, para que possamos ser uma bênção, uma luz na vida daqueles que caminham conosco. Que possamos, Senhor Jesus, seguir o teu exemplo, o teu amor, a tua paz em todos os dias de nossas vidas. Obrigado por tudo, que assim seja.